moça que foi estuprada. Eu era uma moça. Eu nunca tinha tido relações sexuais na minha vida. Entendeu? É mesmo? Nunca. O Profissão Repórter de hoje fala do crime que talvez seja o mais temido pelas mulheres. Só aqui no Rio de Janeiro acontecem em média 17 estupros por dia. Isso aqui no seu rosto, o que aconteceu? Foi soco e chute. As pessoas acham que eu só penso nisso quando eu tô sozinha, mas eu penso nisso 24 horas por dia. Eu penso o tempo inteiro, não tem como esquecer. O diretor da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias foi preso ontem à noite. Quando essa violência começou, você era menor? Aos 14 anos. E tinha dia que eu dobrava o meu joelho no chão e falava, meu Deus, não deixa eu ficar maluca. Duas fãs, segundo o Ministério Público, pediram para tirar foto com os artistas e acabaram sendo estupradas. É forte essa palavra, estuprador. É difícil ser acusado assim na rua. E a vida da gente tá um inferno. Minha mãe e minha irmã parou a vida. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Abriu. Eu vou agora conversar com uma das moças que foi vítima dos criminosos que assaltavam e estupravam dentro de uma van. Todas as vítimas tiveram a imagem preservada e a voz distorcida. Ela é só alguns anos mais nova do que eu. Quantos anos você tem? 22, fiz ontem. Você fez ontem aniversário? O que você ganhou de bom de aniversário? Eu ganhei uma cesta de chocolate. Ganhei algumas bolsinhas de maquiagem e tal. E essa Bíblia é linda. Bíblia da mulher. Isso. Ela me fala da crueldade dos homens que a violentaram dentro de uma van. Eu não era só uma moça que foi estuprada. Eu era uma moça. Eu nunca tinha tido relações sexuais na minha vida. Entendeu? É mesmo? Nunca. Eu implorei muito pra eles. Falei, pelo amor de Deus, vocês não têm mãe, vocês não têm irmã. Eu expliquei pra eles que eu era virgem e tudo, e eles o tempo inteiro riam de mim como se fosse uma piada e tal. E no final, um deles chegou a falar assim pra mim: caramba, ela era virgem mesmo. Limpa isso aqui. Ele mandou eu limpar o meu sangue nele. Ela me conta do descaso que veio depois. Eu fui socorrida pelo taxista 2 horas da manhã e eu só cheguei em casa 4 horas da tarde. Entendeu? Eu demorei muito para fazer o corpo de delito. A médica não tinha luva no IML e ela falou assim pra mim: olha, a sua sorte é que eu trago sempre na minha bolsa. Aí ela pegou e me examinou, mas não tinha luva no IML. Não tinha luva? Não. Consigo entender o sentimento que ela carregava. E eu dizia: mãe, eu tô sentindo um cheiro de podre em mim, pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa tomar banho. E eu tive que ficar lá e esperar ser atendida e ver nos olhos das pessoas e ouvir as pessoas falando que ia virar estatística, que se pegarem, se acontecer, isso é muito difícil para quem já tá sofrendo. Quando a procurei, sabia que ela era vítima dos mesmos homens que atacaram a turista americana. O casal de turistas estrangeiros pegou a van em Copacabana. Se em algum momento as pessoas tivessem pensado em fazer o mesmo caminho, não teria acontecido com a turista. Porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Ela pegou uma van em Copacabana para ir para Lapa e começou a acontecer o que aconteceu no caminho. Estuprou uma mulher na presença de todos os passageiros enquanto o ônibus seguia pela Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio. Chega mais um caso de estupro, dessa vez a vítima é uma menina de 14 anos de idade, moradora do Vidigal, que foi atacada na praia do Leblon. O que você fala com relação a essas acusações? Eu vou saber ainda, não sei quais acusações ainda, tá? Estou aguardando para ver o que é. O diretor da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias foi levado para o conjunto de presídios de Bangu, na Zona Oeste. À tarde, já vestia o uniforme. As vítimas que denunciaram o pastor Marcos moram na Baixada Fluminense. Neste fim de semana, 5 delas se reuniram neste espaço para falar da violência que sofreram. Todas que estão aqui já prestaram depoimento à polícia.
quando essa violência começou, você era menor? Eu era menor. Que idade tinha quando começou? Uns 14 anos. As mulheres que acusam o pastor Marcos chegaram muito jovens à igreja. Ele me obrigava, sim, a ter relação sexual com ele, né, todo tipo de relação, né, inclusive com outras meninas também, era uma orgia só. Mulheres casadas também denunciaram o pastor. Ele estava tão obcecado que ele não falou nada, ele já saiu levantando meu roupão. E eu fiquei assustada porque começou a passar um filme na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou gritar aqui? Como é que eu vou falar de um homem que é o meu pastor, que se diz ser uma autoridade de Deus? Um homem que as pessoas têm uma visão de que ele é um homem bom. E de que maneira eu obrigava? Ele obrigava porque, como a gente vê ele como Deus, se caso a gente negasse aquilo ali, era como se a gente estivesse desrespeitando ou desobedecendo uma ordem de Deus. Depois que ele fazia as agressões, ele fazia a gente pedir perdão. Eu quase fiquei louca. Eu fiquei de uma forma que eu pensei que eu ia enlouquecer. Tinha dia que eu dobrava o meu joelho no chão e falava, meu Deus, não deixa eu ficar maluca. É muito ruim, você se sente um lixo, você se sente um objeto de manipulação. É um sentimento que nem toda cadeia que ele pegue, eu sei que eu superei, graças a Deus, muita coisa mesmo, fora os traumas que eu passei lá. A sua filha foi vítima de homicídio em 2006. A senhora sabe por que ela foi morta? Sim, porque ela sabia muito. Adelaide foi torturada e asfixiada com um fio de telefone. 3 integrantes da igreja foram condenados pelo crime. Agora que o pastor Marcos está preso, a mãe procurou a polícia para acusá-lo de ter mandado matar a sua filha. O que ela sabia? Ela descobriu, ela frequentava a igreja, a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, e ela namorou um rapaz de lá. E ela descobriu, através dele, todo o esquema da igreja. Que esquema? Envolvimento com tráfico, problemas de farras na fazenda dele, sexual. Apareceu com um gravador, um microgravador, dizendo que 2 coleguinhas, junto com ela, iam entrar para a igreja, colocar aquela roupa, aquela vestimenta, para poder gravar as coisas que aconteciam. Essa mulher sabia das investigações de Adelaide. Era sua melhor amiga. O pastor Marcos ia para o sítio, as membros da igreja dele, para fazer orgia. Ela queria filmar isso? Queria filmar isso, pegar isso dele para poder ela provar. Entendeu? E ela sabia demais, por isso que ela morreu. E aqui, que mais a senhora trouxe? Essa aqui é a minha filha. Essa aqui também com amigas no local onde ela trabalhava. Com o que ela trabalhava, Adelaide? Ela vendia café no Ceasa. Quando ela faleceu, ela tinha 25 anos. Eu com ela no colo. E o seu marido onde está? Não, eu criei minha filha sozinha. A senhora é religiosa também? No momento, eu estou só com a minha fé em Deus. Eu estou descrente, muito descrente do ser humano. Sim. Devido a essas coisas todas. Você mora aqui sozinha? Não, eu moro com meu tio. Ela não consegue esquecer o que viveu dentro de uma van. As pessoas acham que eu só penso nisso quando eu tô sozinha, mas eu penso nisso 24 horas por dia. Sério? Eu penso o tempo inteiro, não tem como esquecer. Mas eu não quero esquecer o que aconteceu comigo, para que as pessoas possam saber que eu superei, entendeu? A viagem de ônibus pro trabalho não é mais tranquila. Nem olha tudo, e aí, se eu vejo, nossa, eu já quero me esconder, eu já quero sair e descer. Sou auxiliar de processamento de dados. No trabalho, todos sabem o que ela passou. Por isso, a colega mais próxima quer falar, mostrando o rosto. Nossa, foi um baque muito grande. Chorei pra caramba de noite, tudo. É muito triste, mas
a gente tenta dar força pra ela. Teve muitos sonhos, assim, foram por água abaixo. Que sonhos que você perdeu? Principalmente, assim, de casar. Assim, não é uma coisa que eu vejo mais, assim, no meu futuro. Mas... Casar? Você acha que você não vai mais casar? Que eu queria casar virgem e tal. E isso foi uma das coisas que saiu totalmente fora do contexto da minha vida agora. Boa noite, tudo bem? Nós somos do Profissão Repórter de São Paulo, da TV Globo. Queria falar com alguém da igreja, algum responsável, tá? A sede da igreja do pastor Marcos Pereira tem mais de 500 fiéis. Não tem nenhum líder. Tá Todo mundo lá no fórum. No fórum? Hoje? É. Então, todo Por mundo que tá lá? Tá esperando habeas corpus. Habeas corpus? Depois de 1 hora de espera, a filha do pastor aceitou falar sobre o pai, acusado de estuprar fiéis da igreja. Olha, são acusações mentirosas, caluniosas, e nós temos encarado tudo isso como realmente as marcas de Cristo na nossa vida. Como é que as pessoas aqui estão recebendo essas notícias todas? São todos fiéis que estão aqui em volta? Estou vendo que eles estão assistindo a entrevista. Todos Como é que foi o membros impacto disso? Como é que está sendo para vocês? Olha, pra gente está se cumprindo a palavra e pra gente não há impacto. A cadeia não nos abala, a igreja que abala a cadeia, isso é bíblico. Paulo e Silas passaram por lá e as prisões foram abaladas. Seu pai está lá no Bangu 2. Então ele está lá, mas está pregando o evangelho, está lá e pessoas estão sendo curadas através da unção que está na vida dele, está fazendo a obra de Deus ali dentro e eu sei que é a verdade que prevalece. Glória a Deus! Segundo o que a polícia tem divulgado, são próprias fiéis que estão fazendo a acusação. Eram membros da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Você confirma isso realmente? Confirmo que eram membros da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, pessoas que sempre trabalharam com a gente. Pastor Marcos mora no último andar do prédio da igreja. Aqui também moram 200 fiéis, como Bruna, que deixou a família em Santa Catarina quando tinha 17 anos. Eu não vim pra cá porque eu era uma ex-viciada, fugida da favela, resgatada, ou porque eu não tinha pra onde ir. Por que você veio pra cá? Eu vim pra cá porque eu vi a glória de Deus, eu vi algo diferente. Você conheceu as pessoas que estão acusando o pastor? As mulheres? Muitas delas. Convivi com elas aqui. Uma delas eu vivia muito junto no trabalho que ela realizava dentro da igreja. O que você achou do que elas fizeram? Achei ridículo. Horrível o que elas fizeram e não tem como falar, não tem provas, é o que a gente mais fala. Por que vocês usam essa roupa? É comum em todas as igrejas? Isso, nós aprendemos que o corpo da mulher deve ser guardado apenas para o marido, não deve ser exposto para qualquer homem ou para qualquer outra pessoa. Então nós guardamos. É uma ideia do pastor? Sim, revelada por Deus para a nossa igreja, para o anjo da nossa igreja. New Hit, olha lá, tá vendo? A gente está chegando aqui no Marco Zero, que é um ponto turístico aqui em Recife. Tem um grupo ali atrás de mulheres que são da Marcha Mundial. Elas vieram fazer um protesto. Vem aqui. Estupro é crime! E a culpa nunca é da vítima! A banda New Hit toca daqui a pouco aqui em Recife. 10 dos seus músicos são acusados de estupro. Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, onde que eles estão passando no Brasil, nós estamos fazendo questão de levar a nossa voz e dizer que eles não são bem-vindos. Você reparou que não tem nenhuma placa de fazendo a propaganda dos shows? Ah, tem uma aqui, ó. Acabei de achar. Olha lá. A gente vai gravar através das nossas câmeras de celular, como todas as pessoas fazem em shows. E depois a gente tenta, então, Rafa, conversar com os músicos. A banda New Hit tem 28 integrantes. 10 dos que estão aqui no palco respondem na justiça pelo estupro de 2 fãs. Eles chegaram a ser presos na cidade de Rui Barbosa, na Bahia. Pelo que as pessoas falam, no dia a cidade estava muito cheia, porque estava tendo uma festa com vários grupos de pagode aqui da região. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu? Eu sei que isso aconteceu, que eles estão sendo acusados, né? Agora ninguém sabe se é verdade ou não.
Era à noite e foi aqui nesta praça da cidade de Rui Barbosa que o ônibus da banda New Hit estava estacionado, exatamente aqui neste local. 2 fãs, segundo o Ministério Público, pediram para tirar foto com os artistas e acabaram sendo estupradas. Os músicos esperam julgamento em liberdade. Vamos tentar falar com eles. Para quem me conhece, era Deus no céu e ele na terra. O pastor Rogério era o braço direito do pastor Marcos Pereira. Na verdade, ele está indo para a cadeia, ele foi para a cadeia, né, porque ele está sendo acusado por estupros. E uma dessas, como é que se diz, preventiva que ele ganhou pelo Ministério Público é da minha esposa. Tá entendendo? Ela falou para o senhor? Falou para mim que foi abusada sexualmente por ele, entendeu? Então, quando ela veio e me contou, falou para mim e falou que inclusive ele tinha dito para ela que se ela me contasse ou fosse numa delegacia, ele acabaria com a vida dela. Há 4 anos, Rogério abandonou a igreja do pastor Marcos. Se a pessoa abrir a boca e contar alguma coisa dele, a pessoa corre risco de vida. O pastor ficou conhecido por fazer cultos em presídios e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. E você chegou a admirá-lo por esse trabalho? Eu cheguei a admirá-lo, nunca neguei isso, inclusive ao ponto de defendê-lo junto a alguns veículos de comunicação. Eu achava que o trabalho dele era muito sério. José Júnior, o criador do grupo Afro-Reggae, rompeu com o pastor quando soube do estupro da mulher de Rogério. Fiquei chocado. Procurei o Rogério de novo, contei para o Rogério. Falei, Rogério. Aí o Rogério me disse que poderia ser assassinado a qualquer momento. O pastor começou a ser investigado em março de 2012, depois das denúncias de José Júnior. Eu dizia que só ia sossegar quando eu visse ele de cabeça raspada e de camisa verde da SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Estou dizendo que o Marcos Pereira está por trás de muita coisa ruim que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Por que o pastor Marcos começou a ser investigado pela Delegacia de Combate às Drogas? Porque havia notícia do pastor Marcos ter ligações com o tráfico de drogas. Ele seria ligado a uma determinada facção do Rio de Janeiro, a facção criminosa. Durante essa investigação de associação ao tráfico de drogas, surgiram novas informações de estupros, homicídio, maus trato, lavagem de dinheiro. O pastor Marcos Pereira é acusado de estupro em 2 processos. Na semana passada, um pedido de liberdade foi negado pela Justiça. Quando eu li esse inquérito pela primeira vez, eu achei o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Eu não imaginava. A gente tinha informações, por ser policial, de que ele teria envolvimentos com o tráfico de drogas há bastante tempo. Mas eu não imaginava a prática de estupro em face de menores. Sou do Profissão Repórter da TV Globo de São Paulo. Nós queríamos uma entrevista com o grupo depois do show. Tudo bem. Você quer fazer um pouquinho do show pra você ver como tá cheio? O assessor da New Hit avisa o vocalista da banda. E logo depois ele manda um recado. E o povo tá aqui, o resto que vai se danar. O julgamento dos 10 integrantes da New Hit acusados de estupro está previsto para setembro na Bahia. A promotora do caso conta que as 2 vítimas tinham 16 anos. Essa peça de roupa pertence a um dos acusados que negou a autoria, positivo para a pesquisa de espermatozoide. Também foi encontrado sangue, confirmando que houve desvirginamento. A peça íntima de uma das meninas, exatamente da menina que alegou ter sido desvirginada no dia do fato. Os depoimentos das 2 vítimas são coerentes, harmônicos e não existe contradição. Procuramos o delegado que fez o flagrante. Elas estavam chorando muito nervosas, principalmente uma, não me recordo qual delas, mas tremia muito, chorava muito. E o senhor acompanhou o depoimento dos músicos também? Com certeza. Como que foi o comportamento deles durante as declarações? No primeiro momento aqui, parecia que eles estavam entrando por brincadeira. Estavam rindo, tranquilos. Eles só foram
começar a cair na real depois que foi dada a voz de prisão a ele. Está subindo aqui no ônibus da banda. Já bateu um papo com eles aqui dentro mesmo. Nossa, quais são suas perguntas? A gente pergunta na hora, eu geralmente não combino, que é o nosso método de trabalho. Aí eles respondem as que eles quiserem. Não, eu quero fazer lá embaixo. Vamos sair do ônibus, então? Quem fala comigo é o vocalista, Eduardo, um dos acusados pelo estupro. O fato ocorrido foi nesse ônibus? Não. Não? Eu prefiro não entrar em detalhes. O que importa é que o público está do lado da gente, está todo mundo do nosso lado. Eu tenho fé que as coisas vão prosperar e a justiça está na mão de Deus. Os outros acusados só quiseram falar no dia seguinte. Hoje é domingo de manhã, eu estou chegando aqui à Delegacia da Mulher de Nova Iguaçu para encontrar uma moça que foi vítima de estupro. Foram mais de 600 casos como esses, só no ano passado aqui em Nova Iguaçu. Quando eu cheguei, ela já foi com a câmera baixa e ela disse que não queria mostrar o rosto. E aí eu fiquei surpresa pelo motivo. Na verdade, ela não queria mostrar o rosto porque o agressor, o estuprador, era o próprio marido. Eu vou colocar essa câmera aqui. A hora que você não sentir a vontade, pode me falar, tá? Me bateu, teve relação comigo à força. Isso aqui no seu rosto, o que aconteceu? Foi soco e chute. Esse aqui é seu bebê? É. E é filha do seu marido? Tenho 2 filhos com ele. Toda vez que ele bebe, ele faz isso. Aí me bate, fala que vai me matar, então não tô aguentando mais. Ela sabe, então, de tudo? Sabe. Nos mesmos dados lá da Polícia do Rio de Janeiro, Caco, em 50% dos casos de estupro, a vítima conhecia o agressor. Então, ou é algum familiar... Esse caso sintetiza bem. Exatamente. O estuprador tem a chave da casa. Este pode ser o próprio companheiro, o marido, o namorado, o amante. Basta agora a mulher não querer, e se ele realmente forçar e obrigar e chegar a machucá-la, ela vem à delegacia e é feito um registro de estupro. Como eu falei, sempre com violência ou grave ameaça. Ela estava com uma filha de colo de 3 anos, com uma machucada na cabeça. A gente foi à delegacia procurar a polícia à meia-noite para reportar um crime. Eles falaram que lá não podia fazer nada. Falou que só tinha um escrivão lá e não tinha como me atender. E eu mandei eu para a UPA sozinha. Sozinha pro hospital? Sozinha. Como que você foi pro hospital? A pé, de madrugada. Puxa vida. A pé? A pé. Foi só aqui que eu fui tratada bem e tive solução. E o que a Delegacia da Mulher está fazendo? Ela registrou a ocorrência lá, ela recebeu uma ficha para fazer um exame no IML, para ver o que teria de provas. Aí eu fui com ela. Próximo bloco. Os acusados da banda New Hit. É forte essa palavra, estuprador. E a vida da gente é um inferno. Minha mãe e minha irmã cagam a vida. Você tá cansada, né? Há 12 horas, essa mulher tenta fazer o exame que pode provar que ela foi agredida e violentada pelo marido. Pediram pra ficar aqui do lado de fora enquanto ela faz os exames. Como que tava lá dentro? Não tem razão pra bater a chapa na cabeça pra saber como é que tá os ossos da cabeça. Assim que eu deixei ela em casa, e fui até a delegacia para saber que providências a polícia ia tomar nesse caso, né? Tá com um tijolo nela e tá ameaçando esfaqueá-la. Permanece calma, só não deixa ele se aproximar dela, tá? Acabou de chegar aqui uma viatura. A sua tia ligou pra cá, apavorada, dizendo que eu tinha descido tijolo em cima de você. E a sua tia ouviu quando ele disse que ia furar você com a faca. Falou pra doutora que quebrou a porta, Quebrei, falei pra senhora. Não te agrediu hoje, né? Não, agora não Agora agrediu, você não. vai botar a porta. Você quebrou a porta? Uhum. E ele te agrediu? A sua tia tinha falado que tinha jogado um tijolo em você? Pegou, não tacou, ele tacou, mas não pegou em mim. Eu vou descer lá pra baixo, tá? Tá bom. Pra não virar pro meu lado. Tá bom.
Ela tem medo. É medo. Medo de voltar, mas medo também de ir embora, não tem para onde ir. E acaba voltando por causa das crianças, por causa da casa. Você já viu essa história algumas vezes? Tá. Negou o estupro? Disse que realmente praticou sexo com ela, mas consentida na parte da manhã, não no horário que ela falou. Mas ele assumiu que agrediu ela, perdeu o controle e bateu muito nela. Existe algum tipo de investigação que dê para comprovar se foi estupro ou foi consentido? Olha, só estavam os dois. Uma coisa difícil, né? A gente quer mais ou menos as perguntas, saber as perguntas. Eu não tenho como combinar antes. Então vai tocar do assunto, é isso? A gente vai tocar no assunto. Sim. E eles respondem se eles quiserem. Olá, doutor Kleber. O primeiro a falar é o advogado da banda New Hit. Não houve violência física, nem agressão e nem ameaça para que o ato tenha acontecido. Tudo foi de forma consensual. Por que o senhor acha que as meninas deram queixa se foi consensual? Veja bem, se tivesse havido, na minha opinião, algum tipo de violência, algum tipo de força exagerada, ela teria ficado com algum tipo de lesão. E não existe. É forte essa palavra estuprador. Então, para todos nós que estávamos envolvidos nessa fatalidade, é difícil ser acusado assim na rua. E você fala uma fatalidade. O que aconteceu exatamente? A acusação, a fatalidade, uma coisa que aconteceu que a gente jamais pensou que iria acontecer. Por isso que a gente fala uma fatalidade. Os que mantiveram relação com as meninas, quem são daqui de vocês? Só tiveram dois. Estão aqui? Entre vocês? Não. 2 músicos assumem que tiveram relações sexuais com as adolescentes. Mas a promotora do caso diz que foram 6. Outros 4 estavam no ônibus e participaram segurando ou humilhando as meninas. Não está morando mais aqui, né? Não. Uma das adolescentes está sob proteção. Eu não sei onde elas estão, não conheço elas, eu não sou daqui, mas simplesmente estou tomando conta da casa dela até elas voltarem. Tô vendo ali tem um adesivo, né? Projetar o quartinho de menino. Eu não sei o motivo, eu só sei que teve esse atentado e eles foram embora daqui. Tá sendo ameaçada, parece, que eu tô sabendo. A família da outra vítima ainda está na cidade. Aconteceu muitas coisas. E só vem repórter, sabe? Só vem gente pra querer saber. E a vida da gente é um inferno, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nada. Minha mãe e minha irmã parou a vida. Conversamos com a advogada de uma das adolescentes. Ela tem hoje 17 anos. Ela não come, ela não dorme e quando tenta dormir ela vara a noite toda acordada. Quando consegue tem pesadelos. É uma tristeza constatar isso, de que ela tem que estar presa, né, absolutamente trancafiada, tendo que se esconder, enquanto eles continuam fazendo shows, continuam fazendo o que querem. O último show da New Hit foi na última sexta-feira, em Salvador. No nosso site você fica sabendo onde denunciar os casos de estupro e encontra a relação dos serviços de apoio às vítimas.